Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEO número 262, hoje é sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. O tema mais importante que trago para vocês nessa sexta-feira, o plebiscito que vai ocorrer no próximo domingo, 3 de dezembro, na Venezuela, sobre a questão da região do Essequibo. Domingo, a Venezuela vai convocar a sua população para um plebiscito sobre a região do Essequibo. Essa questão é uma questão que remonta ao século XIX, no final do século XIX, ocorreu, mais precisamente em 1899, ocorreu um laudo arbitral sobre a questão envolvendo alguns países, e na época a Guiana era um território inglês, era uma colônia do Reino Unido, e o laudo arbitral deu ganho de causa para o Reino Unido, ou seja, para a Guiana inglesa, dessa região que corresponde a 2/3 do país, da Guiana efetivamente, nessa região chamada de Guiana Essequiba, que a Venezuela considera como parte do seu território. Bom, a Venezuela contesta esse laudo arbitral, diz que tem provas de que esse laudo arbitral foi fraudado e quer uma revisão desse assunto. Esse tema está na Corte Internacional de Justiça, mas a Venezuela já afirmou que não vai aceitar qualquer decisão vindo da Corte Internacional de Justiça. Ou seja, temos um impasse. O plebiscito neste domingo tem 5 perguntas para a população venezuelana. E para vocês terem uma ideia, uma dessas perguntas é justamente se a população venezuelana considera aquela região do Essequibo, da chamada Guiana Essequiba, deve ser incorporada como um novo estado da Venezuela, né, com direito, inclusive, à emissão de documentação para a população que vive naquela região. Ou seja, é realmente impressionante. E um outro ponto que também, uma das perguntas feitas, é com relação ao questionamento da exploração comercial da Guiana, do território marítimo equivalente, ou seja, correspondente a essa área terrestre. Ou seja, as águas jurisdicionais da Guiana, dessa parte da Guiana Essequiba, que hoje sabemos que a Guiana tem explorado petróleo. Aliás, a 3ª plataforma de petróleo no mar da Guiana entrou em operação neste mês de novembro, e com isso a produção diária de petróleo da Guiana deve subir para em torno de 620 mil barris. O FMI estima que este ano a Guiana deve ter um crescimento do seu PIB de 38%. Será o país, mais uma vez, o país que mais vai ter crescimento na sua economia, estimativa de 38% no ano de 2023. Guiana é um país muito pobre, uma população de apenas 800 mil habitantes, e obviamente um tema como esse é um tema que gera bastante incerteza. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiana esteve esta semana em Brasília, em reunião no Ministério da Defesa. Não temos uma declaração formal. A princípio, o que foi conversado foi sobre a colaboração entre os dois países, os treinamentos militares. Alguns militares da Guiana fazem curso no Brasil, os militares do Brasil vão à Guiana dar apoio às Forças Armadas da Guiana em algumas coisas. A própria Marinha do Brasil esteve na Guiana nesse ano de 2023, na Operação Caribex, com navios do 4º Distrito Naval, 3º Distrito Naval, realizando treinamento com a Guarda Costeira da Guiana. Mas, fatalmente, não dá para a gente descartar de que o comandante em chefe das Forças Armadas da Guiana, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiana, deve ter conversado sim com o nosso ministro da Defesa sobre a situação. Tanto é que o ministro da Defesa determinou o reforço dos militares do Exército na fronteira com a Venezuela. Por quê? Porque não existe ligação terrestre entre Venezuela e Guiana. Fisicamente, geograficamente falando, pelo relevo, é mais fácil se entrar pela Guiana vindo pelo Brasil, ou seja, da Venezuela, passando por Roraima e entrando na Guiana, ou seja, passando pelo Brasil. E o Exército Brasileiro, o Ministério da Defesa, emitiu nota confirmando que reforçou a presença de militares do Exército lá no norte, especificamente no estado de Roraima, mais próximo da fronteira
com a Venezuela. Sinceramente, eu não acho que a Venezuela vai invadir, especialmente por meios terrestres, não vai dar tropas para invadir o Brasil, para invadir a Guiana. Eu descarto essa possibilidade, mas não vejo como impossível que navios da Marinha da Venezuela, por exemplo, façam um bloqueio naval em volta das 3 plataformas de petróleo que hoje estão extraindo petróleo no mar da Guiana, como uma forma de pressionar a Guiana de aceitar algum tipo de negociação para que esse petróleo que é extraído dessa região, do mar da Guiana, que a Venezuela contesta, possa ser talvez, digamos assim, o lucro desse petróleo extraído possa ser de alguma forma também passado para a Venezuela, até que a questão seja formalmente discutida, a questão da soberania dessa região do Essequibo seja formalmente discutida, ou chegando a uma conclusão entre Venezuela e Guiana. Muito complicado. Eu acho essa possibilidade da Marinha venezuelana fazer isso, ela não dá para ser descartada, não é impossível a Venezuela fazer isso. A Guiana, para vocês terem uma ideia, tem uma guarda costeira com pouquíssimos meios, embarcações muito pequenas. A Guiana não tem condições de se opor a qualquer ação da Marinha da Venezuela. Sabemos que as Forças Armadas da Venezuela estão com muitos problemas de manutenção, estão degradadas, mas a Marinha da Venezuela é muitas vezes superior à guarda costeira da Guiana. Não temos nenhuma informação sobre mobilização da Marinha dos Estados Unidos para proteger os interesses da ExxonMobil, que é a principal empresa dos Estados Unidos que está operando naquela região, mas tem um pequeno detalhezinho. A China, sim, a China, uma empresa chinesa de petróleo, uma das empresas chinesas de petróleo, está em parceria com a ExxonMobil na extração desse petróleo lá na Guiana. E como a Venezuela tem laços estreitos com a China, deve bastante dinheiro à China, que ela está pagando em forma de petróleo, acho que isso pode ser uma forma de praticamente, digamos assim, impedir ou viabilizar que a Venezuela acabe fazendo, adotando essa estratégia aí mais agressiva de bloquear as plataformas de petróleo da Guiana que hoje estão produzindo. Sem dúvida, um assunto importantíssimo para o Brasil. Guiana e Venezuela, entorno estratégico brasileiro, América do Sul, é o assunto mais importante da pauta de política externa nessa semana e vai ser nos próximos dias, porque o referendo, o plebiscito ocorrerá no próximo domingo, dia 3, e aí vamos ficar na expectativa porque eu acredito que, obviamente, a grande parte da população venezuelana vai acabar sendo favorável que a região da Guiana Esequiba seja incorporada ao território da Venezuela, e vamos ver qual é a medida que, na prática, que o governo da Venezuela vai tomar. Vamos seguir acompanhando.